Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos achegar ao Pai com orações, com leitura e meditação da palavra, buscando da sabedoria do alto, buscando mais do sobrenatural sobre nossas vidas. Amém? Vamos consagrar esse encontro a Ele, vamos orar juntos, onde você estiver, ore comigo para nós consagrarmos esse tempo que aqui teremos ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, nós louvamos, te damos graças, Tu nos permites se chegarmos a Ti, nos prostrarmos diante de Ti. Nós não somos dignos, nós sequer poderíamos ousar nos achegar à Tua presença, pois somos pecadores. O pecado faz separação entre nós. Por isso que nós te louvamos, porque somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia que isso é possível. Que nós nos acheguemos para buscar perdão, para buscar recomeço, para buscar da Tua sabedoria. Então, Paizinho, clamando pela Tua misericórdia, nós nos prostramos, consagramos cada família, cada pessoa que se conecta conosco, consagramos esse tempo que aqui teremos de oração, partilha da palavra, para que a Tua palavra seja divulgada, para que a Tua palavra alcance mais e mais vidas, porque esse é o Seu propósito e que nós, como igreja, cumpramos a nossa missão. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos nas Tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe. Abençoe seu lar. Dona Filomena, seu Jandir, Jesus abençoe. Clarice, Jesus abençoe essa família aí de Erechim. Muito bem, queridos. Nosso louvor, nossa ação de graças aqui pelo último domingo, dia de encontro, dia de celebração. É sempre muito bom estar na presença do Pai, em família, orando, adorando. E aqui também nossa ação de graças e menção no sábado, depois de 2 sábados de intervalo, de interrupção, nós tivemos um encontro dos juniores. Então nós louvamos a Deus por esse ministério, pela vida de cada um desses que se envolve, seu líder, a criançada, os juniores, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e esse ministério avance para a honra e glória do Senhor. E programação aqui, ó, atenção! A gente já divulgou pelas redes, já divulgamos pelos grupos de WhatsApp também. Sábado, último domingo do mês, dia 25, isso, vamos retomar nossos encontros de oração e, claro, com janta. Sábado, dia 25, a partir das 20 horas, em nosso espaço anexo ao templo, né? Onde a gente se encontra na proximidade do fogão, já está refrescando, né? A gente pode fazer fogo no fogão e, claro, vai sair o rango, o cardápio sugerido é lasanha. Cada família que estiver vindo faz uma porção de lasanha. A gente se encarrega pelo arroz e pela salada verde. Refrigerante, né? É importante trazer pratos e talheres. E mais uma vez vamos ter um tempo precioso na presença do Pai. Acontece a janta, aquele tempo de convivência, comunhão, que a gente gosta. Depois tem também momento de louvor, adoração e partilha da palavra. Então, mais uma oportunidade para nos reunirmos em nome do Senhor, mais uma oportunidade de você convidar mais alguém. Afinal de contas é um jantar, né? Então convide mais alguém. Espalhe o convite
para que mais pessoas estejam conosco, possam conhecer um pouquinho de nós como família em Cristo. Amém? Dona Diva partilha o texto bíblico aqui. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Quem estiver conectado aí, eu ainda não saudei, por favor, dê um oi aí. Eu sei que tem gente conectada, mas eu não visualizo ou não reconheço pela foto do perfil. Então, por favor, dê um oi para que a gente possa saber quem é que está aí. Lucas capítulo 22, aliás. Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. Dona Maria Deia, Jesus abençoe seu lar. Que bom que está conectada conosco. A família, né? Jesus abençoe essa família. Dona Cleusa, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. E eles disseram: Senhor, eis que aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse: é o suficiente. E ele, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E eis que seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhou-se e orava. Esse é um dos momentos muito marcantes da vida de Jesus. A partir do verso 39, eu que comecei com 38, ficou fora do contexto, né? Eles saem para um lugar à parte, Jesus e alguns dos seus discípulos, e vão ao Monte das Oliveiras orar, buscar a presença do Pai. Inclusive há uma orientação para os próprios discípulos: orem para que não entreis em tentação. A oração é o nosso Wi-Fi que nos conecta com Deus, que nos conecta com o Pai. Isso nos fortalece para enfrentarmos as tentações, os desafios do dia a dia, estarmos conectados com o Pai, estarmos em comunhão íntima com Ele, e é o que Ele deseja, nos torna seres humanos melhores, ou seja, nos torna seres humanos plenos, ou seja, nós alcançamos vida plena. Então, essa é a chave. E Jesus, nesse momento decisivo, importante da sua vida, ele tem o seu momento de oração, de clamor com o Pai ali. Ele clama, ele busca o Senhor. Ele sabia o que estava vindo e seria bastante desafiador. Então ele tem ali os seus mais próximos, os discípulos mais próximos, aqueles que estavam mais juntinhos dele, e leva-os para estarem juntos orando. E ele ora, busca ao Pai. E algo que acontece aqui é interessante, porque esse evangelista inclusive menciona que tamanha era a sua aflição que ele suava sangue. Tamanha era a sua aflição, porque ele sabia o que estava vindo pela frente. Mas a oração que é destacada inclusive pelos demais evangelistas é que ele pede que a vontade do Pai se realize, que se cumpra. Eu quero me livrar dessa cruz, de todo esse sofrimento, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a nossa oração diante dos desafios, diante dos sofrimentos. Pai, guia meus passos, porque que a tua vontade prevaleça sobre a minha, que eu continue fiel, independente dos desafios que estão vindo pela frente, ou que possam surgir pela frente. Então, essa submissão ao Pai, declarando a Ele como Senhor sobre nossas vidas. Então, bem lembrado, um momento decisivo na vida de Jesus,
que ele busca conexão plena com o Pai, inclusive orienta os discípulos para buscarem essa mesma conexão, porque sem ela, sem essa conexão, essa comunhão íntima com o Pai, nós somos frágeis, nós somos muito pequeninos. Amém? Obrigado, Vó Diva, pela sugestão. Nós estamos na série de pregações O Poder da Ressurreição. Sim, porque a ressurreição foi um fato que aconteceu, mas ele não parou lá, ele não aconteceu só lá, ele continua impactando vidas. Por isso que nosso texto, digamos assim, base, que é a inspiração para essa série de pregações, está em Filipenses 3,10, quando o apóstolo Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Esse é nosso guia. Nós já falamos sobre o quero conhecer a Cristo, sabendo que esse poder, ao conhecer a Cristo, ao nos achegarmos a Ele, querendo mais dele, esse poder da ressurreição nos capacita a viver uma vida cheia de propósito, cheia de sentido, com alvos claros a serem perseguidos. É aquela lógica: eu sei por onde estou caminhando, eu sei o que estou fazendo, para onde eu estou indo. Não é aquela confusão que muitas pessoas vivem ao estarem desconectadas do Senhor, a estarem longe de Deus. Mas quando você está plenamente conectado sob o poder da ressurreição de Cristo, a tua vida é cheia de sentido e cheia de propósitos. E aquele poder, por que a gente precisa lembrar disso e enfatizar? Porque não é algo estático que parou lá, aconteceu lá e parou, não. Esse mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, ele continua impactando. Em determinado momento, foi o mesmo poder que fez de Saulo, o perseguidor, se tornar Paulo, o perseguido, consagradíssimo ao Senhor. Que fez Pedro, aquele que negou a Cristo, se tornar um poderoso e incansável apóstolo, enviado do Pai. E esse mesmo poder está acessível a nós, a todo crente, em nossos dias. Sim, agindo em nossas vidas. Então vamos dar mais um passo. Como esse poder me completa como ser humano em meio aos sofrimentos. A frase, um pedacinho da frase aí do apóstolo Paulo hoje é participação nos seus sofrimentos. Então vamos lá. Hebreus capítulo 2. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Mari, Fábio, Pietro, família, Jesus abençoe esse lar. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação, ou seja, desviar a ira de Deus dos nossos pecados e removê-los, sim, removê-los totalmente. Ele fez propiciação pelos pecados de todo o povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E um outro texto que faz parte dessa sequência aqui, de base
para a nossa pregação desse dia, João, capítulo 20, Evangelho segundo João, capítulo 20, os versículos 24 ao 29, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viste, você creu. Felizes os que não viram e creram. Fantástica essa lembrança, né, de Tomé, aquele que duvidou. Quantos de nós já duvidamos, né? Facilmente, em meio principalmente aos desafios, e o desafio maior de Tomé foi ter visto seu mestre ser morto e colocado num sepulcro. Mesmo que ele tenha garantido, mesmo que ele tenha dito que ressuscitaria, mas em meio a todo aquele sofrimento, ele se esqueceu. O sofrimento tomou conta. E assim muitas vezes acontece conosco. A gente, envolvido pelos sofrimentos, pelos impactos dos sofrimentos, das perdas, do contexto que a gente está, das circunstâncias, a gente muitas vezes, como Tomé, acaba duvidando. Mas a imagem aqui de Jesus, embora ele o repreende, ele chama a atenção de Tomé, mas mostra também o Senhor misericordioso, que tem paciência. Ele é paciente, como disse o apóstolo Pedro, e espera que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Ele vai ali, atende aquele pedido de Tomé: se eu não tocar, se eu não meter a mão, e ele toca aqui, mete na mão. Não sejas incrédulo, mas crente. Inclusive, manda um recado, né? Felizes aqueles que não viram, que não tiveram como tocar, mas creram. Felizes, bem-aventurados, abençoados. Mas seguindo, voltando, aliás, ao nosso tema, o poder que nos completa como ser humano. A frase, quer dizer, a parte da frase do versículo em destaque, que a gente quer destacar e enfatizar hoje, é participar do sofrimento de Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz isso, principalmente quando a gente traz para a nossa realidade, para um mundo que busca prazer acima de tudo, se dar bem acima de tudo, que foge do sofrimento, essa frase é um discurso, pesa como um discurso estranho, né? Ser cristão também tem o poder de trazer de volta a realidade da vida. Quando você diz sim a Jesus, Ele te chama para a realidade da vida. A gente podia destacar alguns momentos aqui. Antes de Jesus, o povo de Deus recebeu a promessa da Terra Prometida. Mas lembra que quando eles chegaram lá na Terra Prometida, a terra teve que ser conquistada? Tinha um povo lá, muralhas, gigantes, exércitos poderosamente armados. Eles tiveram que lutar, pelejar para conquistar aquela terra.
Ou seja, teve desafios, teve sofrimento, teve perdas. Muitos morreram naquelas lutas. Mas aí a gente vem na figura de Jesus. Quando Jesus convida aqueles que estavam ali, os seus ouvintes, para seguir, o que ele diz? Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Cruz tem a ver com sofrimento. Ele em nenhum momento disse: siga-me, que aí você não vai ter doença, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter problema de relacionamentos. Vai ser o céu. Não, o céu não é aqui. Ele garantiu o céu para aqueles que perseverarem, mas não é aqui. O mundo jaz no maligno, disse ele. Então veja, assim como os discípulos, nós devemos saber que vamos ter desafios pela frente, vai existir dificuldades, Os discípulos sabiam que para cumprir a missão que receberam, não seria que suco, como alguém diz. Não, teriam desafios, seriam perseguidos. Aliás, no Sermão do Monte, ele aparece no início do ministério de Jesus. Mateus registra no seu capítulo 5, ou seja, no início do seu ministério. Ali no finalzinho do Sermão do Monte, ele vai deixar claro que são bem-aventurados aqueles que serão perseguidos em seu nome. Sermão do Monte, aliás, naquela primeira parte do Sermão do Monte, capítulo 5, verso 11: abençoados sois quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes. Olha o que Jesus está dizendo. Primeiro ele diz que abençoados, felizes, aqueles que serão então hostilizados, não serão bem recebidos, serão vítimas de falso testemunho por causa do nome dele, por causa dele. E aí ele segue: alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Não é aqui a recompensa. Então aquela lógica: mas reverendo, agora eu estou frequentando a igreja, como é que me vem esse desafio? Como é que vem essa perda? O que Jesus disse aqui? Pois grande é a vossa recompensa, onde? No céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os profetas foram perseguidos. Então o sofrimento faz parte da vida humana. Os discípulos sabiam, nós devemos saber. É literalmente aquela: se coloque na realidade. Eu sei, assim como você deve saber, que há um falso evangelho pregado por aí. Um evangelho sem cruz, que promete prosperidade, sucesso, etc, etc, etc. Mil maravilhas. Como se o crente estivesse dentro de uma caixinha, protegido, nem resfriado não pegasse. Isso é mentira, isso não existe. Jesus nos garante que viria a perseguição, seríamos vítimas de falso testemunho, de fofocas, inclusive, que sim, existiria o sofrimento. Assim como perseguiram os profetas, nós, seus seguidores, seríamos perseguidos. E essa realidade foi experimentada pelos discípulos, pelos primeiros crentes, e até hoje é vivido. No Brasil, embora que se diz que ainda temos liberdade religiosa, há sim uma perseguição muito clara contra os crentes. Há sim, há poucos dias ouvia uma famosinha por aí, ou que se acha mais do que, quer dizer, muito mais do que é, dizendo com todas as letras que os crentes são a pior espécie que possa existir de ser humano. Isso pode, né? Ela não consegue olhar para si mesma, o quanto vê as suas falhas, as suas limitações, mas consegue falar mal dos outros, daqueles que, por exemplo, em meio à pandemia fizeram grandes ações
de cuidado para com o ser humano. Em meio àquelas tempestades que nós tivemos aqui, enchentes, a igreja foi a primeira a levantar milhares de voluntários e servir, socorrer, distribuindo alimento, construindo casas. Sim, literalmente igrejas foram fechadas e serviram de alojamentos muito antes que o governo pensasse em fazer alguma coisa, antes que famosinhos pudessem fazer alguma coisa. Estava lá a igreja em meio àqueles sofrimentos, servindo. Muitos templos foram destruídos, mas mesmo assim a igreja estava lá servindo as pessoas. Essa instituição que é de Deus, que está aqui para impactar vidas. Então, até hoje esses ataques continuam, mas lembre-se, o fato de que Jesus ressuscitou não nos tornaria, assim como não tornou aqueles 11 super discípulos, super homens, super mulheres, ou tipo super seres, não. Agora preste atenção. Então não nos tornamos super heróis, super homens, super mulheres após a ressurreição de Jesus, mas tem um detalhe: o poder da ressurreição realmente não nos torna seres humanos imbatíveis, mas nos tira de nós, afasta de nós tudo aquilo que desumaniza. Pecado, egoísmo, medo da morte. Sim, ele bota abaixo essas coisas que destroem o ser humano, o valor da vida. Então, você percebe onde começam as mudanças? Eles começam na humanidade de cada um de nós. Em relação ao que somos, nós temos que nos dar conta que somos seres incompletos desde a queda, desde aquele momento, aquela quebra de aliança de Adão e Eva. Até hoje nós somos seres humanos incompletos. Então, a partir disso, nós precisamos do poder da ressurreição agindo em nosso favor, nos completando. Portanto, como seres humanos incompletos, não plenos, precisamos entender que a humanidade plena inclui saber lidar com a dor e com a fragilidade. Você tem que saber que existe sofrimento, existe dor. Nós somos frágeis, não somos super-heróis, somos humanos. Temos fraquezas, somos alvos das tentações, temos limitações, temos doenças, temos insuficiências, lacunas que nos fazem sofrer. É uma doença que se instala, que aparece num lar, e aí planos vão abaixo, é uma desilusão, uma traição, uma falência financeira, uma perda importante. E muitos não conseguem seguir. É pessoas que estavam firmes na igreja, mas de repente eles perderam alguém querido e parece que o mundo acabou. Sendo que passaram pela morte todos, começando pelos 11 discípulos, aliás, 10 deles foram assassinados. João morreu naturalmente, mas todos passaram por isso. Mas muitos não conseguem lidar com esses desafios e acabam se deixando vencer. Jogam a toalha, desistem. Então por isso que a gente tem que saber, nós somos seres humanos, ponto. Isso é o primeiro passo para a gente compreender e reconhecer que nós precisamos de um poder agindo em nós. Por isso que o versículo 14 de Hebreus 12 destaca: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Ele se fez um de nós para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Ele foi derrotado.
Ele, o maior inimigo, foi derrotado. A morte, que metia medo em todo ser humano, foi derrotada. Ó morte, cadê a tua vitória? Então nós somos seres humanos, somos falhos, mas Ele se tornou um de nós. Ele esteve na nossa condição. Primeiro para nos dar o exemplo do que era importante. Hoje mesmo, Dona Diva destacava o versículo de Lucas 22, 39 em diante, onde tem aquele momento de Jesus clamando, orando ao Pai. Assim como ele orou quando ele foi escolher os seus 12 discípulos, naqueles momentos decisivos, e o Evangelho vai destacar Jesus presente no templo, na sinagoga, orando, buscando comunhão com o Pai. Cuidando dos negócios do Pai, como diz lá naquele momento que ele se perde dos pais, e aí quando eles os acham, como assim vocês não se deram conta que era lógico que esse era o lugar que eu tinha que estar, cuidando dos negócios do Pai, em conexão plena com o Pai. Ele se torna um de nós para nos tirar, nos completar e nos dar a condição de filhos de Deus. Mas preste atenção, como o texto diz, nós somos de carne e sangue. Então, aprenda o fato de que você é limitado e você deve depender da graça de Deus. Se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, eu e você precisamos desse poder também agindo em nós. Por conta própria nós não vamos conseguir. O texto deixa muito claro que o Espírito Santo estava ali em cada momento da vida de Jesus. Jesus, sendo Deus, viveu como homem e aprendeu a lidar como alguém de carne e sangue com as fraquezas humanas. Estava lá na carpintaria, trabalhando no pesado junto com José. Lá no Getsêmani, a passagem que nós lembramos, ele clamou na sua humanidade: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero enfrentar esse sofrimento. Se depender de mim, da minha condição de homem de dores, como disse Isaías 53, homem que sabia o que estava por vir, o quanto sofrimento estava por vir. Pai, se for possível, me livra desse cálice, mas não seja como eu quero, que seja como tu queres, porque ele sabia que era melhor a obediência, melhor obedecer, não que aquilo que ele desejava, mas sim o que Deus tinha determinado. Então, queridos, grave isso, não se cobre para além daquilo que você consegue. Não exijam a perfeição que nunca vai existir em você, nem em mim. Muitas vezes a gente exige também dos outros uma perfeição que eles não vão poder alcançar. Aprenda a lidar com as perdas, com as suas limitações, aceite o sofrimento como parte da vida. Uma das coisas que surgiu em nossas conversas, em nossa reflexão aí de bate-papo entre crentes, eu estou sentindo uma dor aqui, outra dor ali. Glória a Deus por isso, porque eu estou vivo, por isso que eu sinto dores, né? Saiba que você é limitado, vai ter perdas, vai ter sofrimento, mas tem uma afirmação que o apóstolo Paulo faz e que nos é central aqui. Os sofrimentos presentes produzirão o eterno peso da glória. Entenda, a nossa vida não se resume a esse mundo. Ela seguirá. A ressurreição é a prova definitiva disso. Então, aquilo que Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Que serão recompensados não aqui. A recompensa virá lá nos céus. Então, a vida não termina aqui. Então, persevere em meio aos sofrimentos, em meio aos desafios. Então, aprenda a lidar com a dor e com a fragilidade. Em segundo lugar, o pecado nos fragmentou.
E a ressurreição de Cristo nos reconstrói conforme o modelo original. Lembre-se, foi o pecado que nos deixou frágeis. A partir daquele momento que Adão e Eva são expulsos do paraíso, que o ser humano é expulso do paraíso, ele se torna frágil, perdido, humilhado, arruinado. Isso é consequência do pecado. Logo ali vem a morte. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Eles foram afastados do Criador. Porque ali no paraíso havia conexão plena, comunhão plena. Mas essa conexão foi perdida, criando-se uma distância, uma barreira entre ser humano e Criador. Aquela imagem plena, perfeita na qual o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isso foi destruído. É como essa imagem, essa semelhança fosse ofuscada. Pensa no espelho que vai embaçando e de repente você não consegue se enxergar, você vê um vulto. A imagem e semelhança de Deus em nós vai sendo ofuscada pelo pecado. E nós vamos perdendo a condição original. Mas, graças a Deus, pela ressurreição de Cristo, essa condição vai sendo restaurada. Então, a queda no Éden rompeu a relação entre criatura e Criador. E essa ruptura gerou essa fragmentação humana. O ser humano foi destruído, por isso que a gente sofre tanto com a perda, por isso que a gente sofre tanto as consequências do pecado. Somente algo poderoso, algo sobrenatural para reconstruir essa condição, a morte do Filho, que se tornou humano, sem pecado. Ou seja, como um de nós, ele tinha autoridade, sim, de pedir perdão. Ele era um de nós. Como homem, ele pede perdão. Por isso que o texto diz que, Hebreus 2,18, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele sofreu a tentação. Várias vezes foi tentado. O texto destaca 3 aspectos da tentação que veio sobre ele, mas o Evangelho diz que ele foi tentado em todas as coisas que nós podemos ser tentados. Então ele veio como um de nós, em carne, sofreu o nosso sofrimento e morte, como nós vamos passar por ela um dia, para que nós possamos ter vida, ter a vida ressurreta, a vida plena, completa, conforme ele garantiu. A vida completa enquanto ser humano é possível somente em Cristo Jesus. Não é por nossa força, não é pelo nosso capricho, pela nossa dedicação, pelo nosso planejamento, pelo nosso esforço, não. É por Cristo Jesus agindo em nós. Porque ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. Essa condição, vida plena, só está em Cristo Jesus. Só para aqueles que entregam sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus, que ele tome as rédeas da nossa vida, para que assim ela seja uma vida completa, plena, suficiente. Aprenda a lidar com a dor e com a fragilidade. Você é um humano, você é falho, você é limitado. Se o pecado nos fragmentou, a ressurreição de Cristo nos reconstruiu. O pecado nos fragmenta, nos destrói, mas a ressurreição vai reconstruindo, é esse poder que nos completa. E por último, para a gente concluir, só nos tornamos completos quando a nossa humanidade se encontra com a divindade de Jesus. Grave isso. Só nos tornamos completos, vida plena, vida abundante, quando nossa humanidade se encontra com a divindade de Cristo. Um passo fundamental na busca de plenitude é reconhecer a nossa humanidade limitada. Nós somos limitados. A partir disso, você sabe que vai precisar do outro, vai precisar de Deus. Por que Deus diz que nós precisamos? Jesus orou para que nós fôssemos um. Jesus
deu o primeiro passo fundando a igreja, família, corpo. Agora, então eu sou limitado, eu preciso do outro, eu preciso acima de tudo de Deus, eu dependo da graça de Deus. Então eu olho para a ressurreição de Cristo como um mapa dessa montagem de quebra-cabeça, aquelas peças toda bagunçada, é a minha vida toda bagunçada, é a vida do irmão toda bagunçada, é a vida da vizinha toda bagunçada, é a vida do outro toda bagunçada, é a nossa vida toda bagunçada, mas quando o poder da ressurreição age, ele vai reconstruindo, vai fazendo com que essas peças soltas sejam montadas e virem plena, como a gente mencionou antes, para que a imagem de Deus, aquela condição primeira, conforme Deus nos criou, vai sendo reconstruída. Então, lembremos agora daquele trecho que a gente destacou do Evangelho de João. Tomé, aquele homem cético, desconfiado, ele precisava de evidências, de provas para validar o que acontecia no seu entorno. Então, colocar o dedo nas feridas de Jesus era a prova que o deixaria satisfeito, para que ele pudesse dizer, ele está vivo. Mas lembre-se que Tomé não foi o único que duvidou. Pedro, quando ouviu o testemunho das mulheres, teve que ir lá e conferir com seus próprios olhos. Os discípulos de Emaús, eles vão mencionar que eles ouviram o testemunho das mulheres. De um dos nossos que disseram que encontraram o túmulo vazio, mas faltava algo. Então Tomé não foi o único que duvidou. Mas aqui está Tomé. E ele até fez aquele desafio. Mas a questão é, quantos traumas que esse cara carregava? Porque muitas vezes a desconfiança é uma armadura. Muitas pessoas se afastam porque elas perdem alguém, algo muito desafiador acontece e elas... A expressão que eu já ouvi, mas fulaninho frequentava a igreja e ele fez isso. E em função disso, eu não vou mais na igreja. Se essa pessoa foi capaz de tal coisa, eu não vou na igreja. Consequência do pecado. Aquela pessoa que foi traída e não confia mais em ninguém. Porque alguém riu. E a partir disso veio aquele branco, você não consegue... Fobia de falar em público. E olha que eu sei muito bem o que é isso. Mas pela graça de Deus, a gente pode superar todos esses desafios. Muitas vezes essa desconfiança vem lá na infância. É criada lá na infância. Tanto a confiança como a desconfiança. Tudo depende do ambiente familiar, daquele ambiente que você foi criado. Então, a questão que vem, da onde veio toda essa desconfiança de Tomé? Mas veja a imagem de Jesus. Jesus disse, ele entra naquele lugar fechado. Aparentemente alguém podia dizer, não, é uma visão, é um fantasma. Mas aí ele se coloca diante de Tomé e coloque aqui o seu dedo. Veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Não era um fantasma. Os outros não estavam falando besteira, eles tinham visto. O que aconteceu com Tomé foi uma grande libertação. Ele pôde dizer, Senhor meu, Deus meu. Ele agora pôde chamar Jesus de Senhor e Deus. O poder da ressurreição que age, que restaura, que faz a gente vencer nossas limitações, assim como um dia eu não podia falar em público, eu gaguejava, não conseguia ler. Não que não sabia ler, eu não tinha medo de ler em público. Mas pela graça de Deus isso é possível. Então creia. Primeiro, saiba que você é um ser humano. Você tem limitações. Todos temos. Agora, não se diminua por isso. Tente lidar com isso com normalidade. Não jogue a toalha. Você não está só. Você se sente fragmentado? O pecado fez isso conosco, mas a ressurreição nos reconstrói. O poder da ressurreição continua agindo.
restaurando, nos vivificando. Então, qual é o seu trauma? A sua limitação? O que te paralisa? O que impede que você avance, que você sirva no ministério, que você seja um dizimista, que você seja alguém envolvido na igreja, seja um ganhador de almas? O que te impede para que você tenha uma vida em plenitude? O poder da ressurreição está aí, disponível a todos nós para botar todos esses traumas, esses medos, essas coisas que nos impedem de avançar abaixo. O poder da ressurreição está disponível a todos nós. O que o pecado destrói, o poder da ressurreição reconstrói. Amém? Glória a Deus pela sua palavra e que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. Vamos orar? Vamos consagrar ao Senhor Jesus nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos, acima de tudo elevar nossa ação de graças e pedir que seja, a partir disso que nós partilhamos aqui, que seja esse momento que você clama ao Senhor para que Ele te ajude a superar essas possíveis limitações, traumas, essas coisas que te impedem avançar e ser alguém que tenha vida e vida em plenitude. Porque é isso que o Senhor garante a todos os que creem nele. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças pelo dom da vida, te damos graças pela tua palavra que nos coloca no devido lugar, nos mostra quem realmente nós somos, nos fala que nós devemos sim enfrentar a cruz, os sofrimentos, os desafios, isso faz parte da humanidade. Desde a queda até hoje ela faz parte. Então, queridos, amado Deus, querido Deus, nós clamamos para que nos ajude a compreender a nossa realidade, os possíveis sofrimentos, os impactos que o pecado, de uma ou de outra forma, trouxe sobre nós, alguma limitação, alguma fragilidade, algo que nos impede de avançar. Pai querido, que essas coisas sejam postas por terra, por teu poder agindo em nós. Nós cremos no teu poder agindo em nosso favor. Aquele mesmo poder que restaurou a vida de Saulo, se tornando um incansável pregador em meio ao apedrejamento, às perseguições, nada segurava este homem. E Pedro, aquele que te negou, Senhor, e depois também nada parava este homem, se tornou um pregador incansável. Então, Paizinho, nós cremos nesse poder, nós sabemos que esse poder continua agindo em nossa realidade. Então nós clamamos, Senhor, venha com teu poder, restaura nossas vidas, restaura nossas famílias, nos restaura como igreja, ó Deus, para que possamos cumprir nosso propósito, como teus filhos, como tuas filhas, te servindo, se consagrando a ti, dizimando, se envolvendo no voluntariado da igreja. Sim, Paizinho. Literalmente se jogando nos teus braços, vivendo na tua dependência e te servindo com alegria, cumprindo o nosso propósito. Guia nossos passos, nos vivifica, ó Senhor. Senhor Deus, nós também clamamos por aqueles que se encontram enfermos, queridos nossos. Amado Deus, cuida da pequena Maitê, cuida de teus filhinhos, crianças, muitos lidando com enfermidades. Ajude-os, fortaleça-os. Todos aqueles que se encontram nos hospitais, que a tua unção esteja sobre eles, que a tua bênção esteja sobre eles. Cuida de nós como famílias, cuida de nós como igreja,
Precisamos de Ti, precisamos do Teu cuidado. Precisamos de Ti. Tenha misericórdia de nós. E encha-nos da Tua graça, do Teu poder. Do poder da ressurreição, atue, restaurando-nos. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos em Tuas mãos unicamente, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, sábado, 20 horas, nosso jantar e oração, cardápio lasanha, arroz e saladas. Você traz uma porção de lasanha, conforme você sabe fazer, e a gente providencia o arroz, as saladas. Você pode trazer o seu refrigerante para acompanhar, né? Pratos e talheres, é importante lembrar isso. Compartilhe com mais alguém. Oportunidade sempre de nós convidarmos mais alguém para conhecer um pouquinho do que somos família. Família Santa Semente. Era isso? Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.